Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Mais uma aula plus, revisão final para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco no próximo dia 26. Obviamente, com o objetivo da aula plus é trazer aquelas dicas finais, com detalhes, para que você possa chegar lá e tirar a nota 10. Esse é o nosso projeto. O tema dessa aula é a lavoura açucareira e a mão de obra escrava. Vamos lá. Portugal, que fica naquela definição se coloniza ou não o Brasil, naquele período que chamamos de período pré-colonial, que vai de 1500 a 1531, Portugal, a partir de uma série de situações como ameaças estrangeiras, os franceses, os ingleses que não estavam aceitando a divisão que foi feita entre a Espanha e Portugal naquele famoso acordo, Tratado de Tordesilhas. Obviamente que um outro fator que também levou Portugal a repensar a colonização em relação ao Brasil foi o mercado oriental, que gerava muito lucro, mas a partir de 1530, com a chegada de outros concorrentes, os portugueses não estão tendo tanto lucro assim. Um outro fator foi a questão do achamento de ouro pelos espanhóis, na região de Potosí, na região de Cusco. Isso fez com que os portugueses repensassem, vamos ou não ocupar o Brasil. Obviamente que nesse intervalo de 1500 a 1531, que damos o nome de período pré-colonial, e a própria banca da UPE confundiu pré-colonial com pré-histórico, mas pré-colonial é esse momento que Portugal está articulando situações, refletindo se coloniza ou não. Nesse período você tem a extração do pau-brasil, com a utilização do escambo, do estanco, expedições exploratórias no atual território de Pernambuco, como foi feita a de Gaspar Lemos. Temos também outras referências no próprio Fernão de Noronha. E, obviamente, em 1531 tem a chegada de Martim Afonso de Souza, que é um enviado do rei. Portugal, que estava passando por uma grave crise financeira, precisava decidir, ocupa ou não. Até que Portugal decide, vamos colonizar. Agora, colonizar requer um alto investimento, requer muita grana. E Portugal, acredita, e a grande potência do século XV já não tem recursos financeiros para gerenciar ou capitanear diretamente a exploração dessas terras. É quando Martim Afonso de Souza, após enviar o relatório da fauna, da flora, ele percebe que aqui há um clima, há um solo e toda uma estrutura propícia para o cultivo da cana-de-açúcar. É quando justamente, em contato com o rei, você vai ter esse encaminhamento para transformar esse território em capitanias hereditárias. Olha, a alternativa pelas capitanias foi o meio barato que os portugueses encontraram de garantir essas terras e, ao mesmo tempo, explorar os recursos. Obviamente que essa é a visão dos países europeus no século XVI. O século XVI, que tem uma prática econômica chamada mercantilismo. O mercantilismo é justamente o monopólio, a intervenção, o exclusivismo, a colonização. Então não era só Portugal que estava com esse pensamento. Sempre que iria a um lugar, o interesse era verificar o que havia de lucro naquelas terras. Então veja, a capitania de Pernambuco surge nesse contexto. 1534, divisão de lotes. Professor, será que a UPE vai detalhar em relação à estrutura das capitanias? Por que essa alternativa? Dificilmente, mas se vier, você fica aí atento, porque justamente a capitania surge como uma alternativa barata, mas ao mesmo tempo eficiente no sentido de ocupar essas terras diante das ameaças estrangeiras. E, obviamente, com a larga experiência que os portugueses tinham em relação à lavoura açucareira, essa experiência também vai ser trazida para o Brasil, uma vez que o clima e toda a questão da fauna faz lembrar aquilo que os portugueses já desenvolviam em outros locais, como a Ilha da Madeira, que os portugueses no século XVI, aliás, final do século XV, início do século XVI, Portugal já tem em torno de 150 engenhos na Ilha da Madeira. Então já havia uma experiência prévia
e essa experiência vai ser trazida para cá. Obviamente que os portugueses também vão investir nessa área, porque é um empreendimento lucrativo a produção de açúcar no século XVI. O mercado europeu, que é bastante receptivo a essa mercadoria, que é considerada uma especiaria, e um detalhe interessante que o açúcar no período medieval, no medievo, era utilizado com fins medicinais, mas a partir do finalzinho aí da Idade Média, século XV, né, início da Idade Moderna, 16, você tem justamente agora esse açúcar que vai ganhar, né, um aspecto mais requinte e vai fazer parte da culinária, vai fazer parte, né, do cotidiano, e é tido como um produto de primeira necessidade aí nas mesas dos burgueses na Europa. Com o passar do tempo também você tem esse açúcar se popularizando. Então é nessa toada, é nesse instante que a gente percebe que produzir o açúcar seria algo importante para garantir a posse dessas terras e ao mesmo tempo você ter lucro para a coroa portuguesa. Agora, abrir uma unidade de produção que chamamos de engenho também era algo muito caro. Portugal não tinha recursos para investir totalmente na fundação desses engenhos. Aí você tem justamente a alternativa das capitanias hereditárias. Entre essas capitanias surge Pernambuco, que foi administrado aí, né, o atual estado de Pernambuco, na época capitania hereditária, ela foi administrada por Duarte Coelho, que teve grande eficiência nas negociações com aqueles grupos que aqui habitavam. Obviamente que houve resistência, principalmente aí dos caetés, mas com muito diálogo e, obviamente, né, o uso também da força, você tem a conquista dessa parte litorânea, zona da mata, que é justamente onde você tem o cultivo da plantação açucareira. A estrutura adotada na plantação açucareira foi a plantation, um termo da historiografia dos Estados Unidos, que foi trazida para a história do Brasil, que significa o latifúndio, a monocultura, o produto voltado para atender a demanda de Lisboa, né? A demanda da metrópole. E você tem justamente essa estrutura sendo desenvolvida aqui no Nordeste. Outro ponto também interessante para você, concurseiro, recordar esse tema, né, que está sendo cobrado aí no concurso PMPE, é a questão da produção desses engenhos, tá? Você tem a produção do açúcar mascavo e do açúcar semi-refinado. Em seguida, lembrar também o financiamento holandês. Foi decisivo aí para que os portugueses tivessem êxito nessa parte, tá? E olha que a economia açucareira também contribui para a ocupação territorial e, obviamente, a UPE já trabalhou uma questão falando sobre isso, tá? A ocupação do litoral, zona da mata, repelindo esses grupos que aqui estavam, né? Esses grupos indígenas que vão para o interior. Então, o financiamento holandês foi fundamental, tá? Que também os holandeses eram responsáveis pela questão da distribuição. Em 1590, Pernambuco já tem 66 engenhos. Não há como falar em atividade açucareira sem falar nessas unidades de produção. E a produção econômica de Pernambuco torna a capitania mais próspera da América Portuguesa. E o Brasil colonial é o país que mais produz açúcar entre os séculos 16 e 17, obviamente até meados do século 17, tá? Porque depois, quando há a expulsão dos holandeses aqui em Pernambuco, no século 17, a situação fica mais temerária, fica mais complicada. Em relação aos primeiros engenhos, a gente pode citar entre aqueles que se destacaram no início dessa produção açucareira, engenhos do município de Ipojuca, tá? Obviamente que é interessante também lembrar que esses primeiros engenhos aqui em Pernambuco, a gente pode classificar como um engenho real, tá? Aquele engenho que era mais dispendioso, mas os primeiros, né, na verdade, eram chamados de trapiches. Eram aqueles engenhos com tração animal, que eram os mais comuns. Mas também você tem já também a realidade, no finalzinho do século XVI e início do século XVII, o engenho real, que era aquele engenho com rodas d'água, tá? Era mais dispendioso e, obviamente, ficava dependente aí dos fluxos fluviais. O rio Capibaribe teve grande importância aí nesses engenhos, onde hoje você tem, por exemplo, o bairro da Várzea
no Recife, tá? Então era produzido aqui o açúcar branco, destinado a Lisboa, depois Amsterdã vai fazer distribuição, né, os holandeses, o açúcar mascavo, aquele mais grosso, né, aquele mais escuro. Lembrando também que o dono dessa propriedade, o senhor do engenho, obviamente é uma variação também desses produtores. Havia aqueles pequenos produtores chamados de lavradores e aqueles maiores produtores, né? O senhor de engenho que tinha respeito, que tinha prestígio social, tá? Concernente aí aos engenhos, aí voltando à situação aí de Ipojuca, que aí concentra diversos engenhos no século XVI, a partir de 1560, por exemplo, e obviamente as terras férteis, o clima quente e úmido, o solo massapê, na região de Ipojuca, por exemplo, destacando aí as famílias Lacerda, Cavalcante, Rolim, Moura, e os portos, né, onde desembarcava a mão de obra, porque o programa fala atividade açucareira e a mão de obra. A princípio vai ser utilizada a mão de obra indígena, mas com o desembarque da Igreja Católica em 1549, você já tem a igreja impedindo a utilização da mão de obra indígena e agora vai se usar a mão de obra africana. E é justamente essa mão de obra que desembarca na região do Ipojuca, e dos locais, né, interessantes, todos, né, praticamente aí você já ouviu falar Porto de Galinhas, obviamente essa expressão Galinhas fazia referência justamente a esses escravizados, a esses africanos, tá? Que a própria coroa colocou um limite nas negociações, uma limitação para que esses senhores de engenhos tivessem acesso ou comprassem mão de obra. Era 120 escravos por ano que eles tinham em direito, né? Então até mesmo uma legislação, né? Uma legislação limitando aí a questão da compra, porque é um mercado lucrativo a questão açucareira. Então não é só em Ipojuca, você tem aí outras regiões que vão também se destacar nessa produção açucareira, e obviamente a questão de Olinda, que é a questão mais lembrada, né, em relação à produção açucareira, ok? Então você tem também as primeiras levas de escravos, né, oriundos aí de Guiné. Obviamente que esse tráfico negreiro vai ser uma peça-chave para a lógica mercantilista, o lucro obtido por esses escravos, e obviamente a gente vai abordar isso em uma outra aula. Quanto à questão da produção açucareira, você tem que lembrar também a estrutura desse engenho. Você tem a Casa Grande, que é o espaço da onipotência, o espaço aí, né, da opulência, da riqueza, do poder, porque é aquela visão vislumbrante que o senhor de engenho tem, né? O todo-poderoso. Obviamente que havia variações de engenhos para engenhos, né? Pequeno porte, médio porte, grande porte. E você tem a senzala, esse local aí, né, que de opressão, esse local que na verdade era um espaço ali aberto, retangular, frio, úmido, muitas vezes a terra batida, em alguns casos poderia colocar alguma palha para esse escravo deitar, geralmente 10 horas da noite, você tem a senzala sendo fechada, os escravos, né, acorrentados para que eles não pudessem fugir, mas esses escravizados que vieram de diversas regiões da África são humilhados, maltratados, tá? E obviamente aqui citar alguns castigos físicos, né, como tronco, como correntes e grilhões, os açoites, né, aqueles chicotes, as mordaças que eram mais utilizadas na região das Minas Gerais, tá? Mas num aspecto aí mais amplo, você percebe que esse africano ele vai ser vítima aí, né, de diversos castigos, diversas humilhações. Claro que eles vão resistir, né? Eles não vão assistir a isso de forma passiva, tá? Pelo contrário, eles vão lutar, que é um tema também de um outro encontro, tá? E havia casos também na fornalha, né, que era colocar ali um tacho aceso, ele próximo, e sofrer com aquelas elevadas temperaturas. Então, como é que a UPE pode trabalhar esse assunto? A possibilidade de inserir a capitania de Pernambuco como uma capitania próspera nessa produção, e como foi dada essa produção, trazendo desde a questão da experiência portuguesa também para essa questão do ambiente, a fauna, a flora, o clima, tudo isso colaborando também para essa produção, e também destacar a questão da utilização da mão de obra, inicialmente indígena, que eles até inseriram a questão da coivara, depois a africana. Um dos motivos, e os motivos que levam isso em Minas Gerais, a proteção da Igreja Católica, a questão do mercado lucrativo aí, né, dos negros, enfim. Então, é um tema favorito, um tema clássico na UPE,
e caindo, eu tenho certeza que você vai gabaritar, tá bom? Então eis aí a lavoura açucareira, que foi teve grande relevância aí, né, para a coroa portuguesa, tornando Pernambuco a capitania mais próspera. E obviamente você tem aí nessa transição da mão de obra, mão de obra indígena para a mão de obra africana. Essa é mais uma aula plus, espero aí ajudar vocês nessa reta final. A prova pode vir com fragmento de texto, você ler o comando, ver o que o texto está pedindo. Se vier a parte de interpretação, você vai associar aquilo que você estudou e vai dar tudo certo, tá bom? Então até a próxima aula plus. Você sabe, ser disciplinado será aprovado.